Olá, a gente tem um tempinho de espera aí por conta do atraso, né? Mas também o pessoal depois vai poder ver essa apresentação gravada. Então entendo eu que a gente pode começar e o conteúdo ele não vai ser perdido. Bom dia, primeiramente, eu sou Luciana Maurício, assessora jurídica da PUC-Rio, alocada na incubadora de empresas da universidade. A gente veio aqui hoje para falar sobre a nossa metodologia, como que a gente passeia, como a gente caminha dentro do desenvolvimento, né, de negócios na incubadora. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu já me coloco à disposição, pode interromper a apresentação, depois no final, se alguém tiver pergunta, também pode fazer, e também pode fazer pelo chat, que a Anaele vai ver, a Paula vai ver, e aí elas me acionam, tá bom? Eu vou colocar uma apresentação que vai servir como base, mas vocês podem me interromper. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Lu. Deixa eu ver se está passando, tá. Essa imersão é uma imersão para o doutor empreendedor. A gente começa sempre falando, né, que a gente faz parte da PUC-Rio. É importante a gente salientar que a incubadora de empresas ela não tem um CNPJ constituído, ou seja, a gente é uma unidade complementar da PUC-Rio, que vocês super já conhecem, instituição filantrópica sem fins lucrativos, e a gente foi criada, a gente tem como missão fazer o desenvolvimento de negócios, transversalmente também propagar cultura empreendedora. A gente já tem mais de 26 anos de constituição e a gente está aqui para isso. Inclusive, a PUC-Rio é uma universidade, né, que ela tem muito ponto de contato com a indústria. A gente ganhou esse prêmio, inclusive, esse ano. Esse é o prêmio de 2023. A gente foi o primeiro colocado no estado do Rio de Janeiro como líder brasileira de internacionalização e parceria com a indústria. Ou seja, a gente ocupa aí um protagonismo, né, nesse desenvolvimento de negócios, nessa parceria com a indústria, e é isso que a gente visa fomentar também com essa iniciativa do Doutor Empreendedor. Esse aqui é o prédio do Gênesis, para quem não conhece, essa é a nossa sede, fica aqui na Gávea, eu estou aqui na Gávea hoje, ele fica aqui na Gávea, e aqui eu falo um pouquinho sobre as nossas áreas. Eu não vou me ater a todas as áreas, mas a gente tem essas áreas, né? Tem o nosso relacionamento institucional e governança. A gente tem uma área dedicada a novos negócios, que ela fica muito centralizada na mão da diretoria, né? Que busca os novos negócios para o Gênesis, porque a gente, além de fazer desenvolvimento de negócios, a gente tem pontos de contato com projetos de empreendedorismo, né? Inovação aberta. A gente tem a nossa área de programas de desenvolvimento de negócios, que é a área da incubadora, pura e simples, além da área de projetos e processos. A gente tem a controladoria jurídica e financeira, que ela é transversal a todas essas áreas, ou seja, ela realmente ela atende a todas essas áreas, além da infraestrutura e atendimento, porque na nossa sede, as empresas que querem se tornar residentes, elas podem ter um módulo aqui. Dentro também da estrutura do Gênesis, a gente também é responsável estratégico, jurídico e financeiro da empresa Júnior. Então, a empresa Júnior, que é um laboratório multidisciplinar de alunos, né, que se comportam como sócios de uma empresa, eles, dentro da empresa Júnior, eles seguem a orientação dos professores orientadores da universidade e também orientação estratégica, jurídica e financeira também do Gênesis. Agora eu vou me ater, gente, a falar dos programas de desenvolvimento, que é por isso que a gente está aqui, né, para fazer a explicação para vocês. A partir do momento que vocês passarem, forem aprovados no Doutor Empreendedor, vocês têm que estar vinculado a algum mecanismo, e aí a gente vai explicar como que vocês se vinculam a esse mecanismo, que é a incubadora do Gênesis. A gente tem programas de germinação, de incubação e de pós-incubação. A germinação é a nossa pré-incubação e a gente vai falar deles agora.
né? Como falei, em 25 anos a incubadora ela já gerou mais de 150 negócios, as nossas startups já faturaram mais de 3,5 milhões, a gente já bateu 26 anos, inclusive. Esses aqui são um pouquinho dos nossos números, vocês vão receber essa apresentação, então eu não vou meter números agora, mas a gente impacta, né, as nossas empresas com visualizações em eventos, principalmente nos online, né? Ao longo da pandemia, a gente não fazia nenhum tipo de imersão presencial, a gente fazia online, por isso que a gente contabiliza pessoas impactadas, mais de 1.006 pessoas impactadas pelos nossos eventos, porque também a gente teve visualização de evento online. E como que acontece, né, todo esse programa, como que acontece todo esse desenvolvimento de negócios? Como eu falei, a nossa germinação é a nossa pré-incubação, é quando a gente quer tirar a ideia do papel, a pessoa, o doutor empreendedor, o futuro empreendedor, ou já empreendedor serial, né? Ele vem aqui com a ideia e a gente tira essa ideia do papel juntamente com ele. Esse programa, ele se atém a no mínimo 6 meses a um ano, em média, mas esse período ele pode ser prorrogado, tá? Até a pessoa ou o coletivo de empreendedores, ou então até o próprio CNPJ, ele está pronto, ele está maduro para ir para a incubação. Tem acesso à capacitação, às consultorias que o Gênesis indicam, né? E a gente também dá dentro do nosso pacote, né? Faz parte do nosso pacote. E aí, dentro da germinação, você tem essa série de atividades de desenvolvimento de negócios, e quando você está maduro, você pode pular para a incubação. A incubação, e na verdade, esse pulo, gente, eu costumo dizer que não é um pulo qualquer, né? Você passa por uma banca interna, depois eu vou ter um slide aqui para mostrar a jornada do empreendedor aqui no Gênesis. Então, dentro dessa jornada, ele passa por uma banca interna de avaliação para saber se ele está apto ou não a mudar de estágio. Para vocês acontece um pouquinho diferente, porque quem é elegível e passa pelo doutor empreendedor, não existe a banca prévia, né, de entrada, justamente porque vocês já passam pela seleção FAPERJ. Então, para entrar na germinação, vocês acabam não passando pela banca Gênesis, mas obrigatoriamente, se vocês forem pular de estágio, vocês vão passar por uma banca interna. A gente também tem o nosso desenvolvimento de negócios, que é a incubação, que é o desenvolvimento da startup, é quando ela se consolida no mercado, é quando ela começa a se preparar para escalar, ou seja, ganhar robustez, ganhar maturidade, ganhar números, né, funcionários. A gente prepara essa startup para isso. Esse desenvolvimento, ele dura no mínimo 2 anos, podendo vir a durar 3 anos, e algumas empresas elas precisam de um pouquinho a mais, e a gente acaba dando essa colher de chá, mas normalmente são de 2 a 3 anos para incubação. A gente fala aqui que ela é virtual residente de rede, eu vou explicar no próximo slide, e ela também, quem faz parte da nossa incubação, também tem acesso à capacitação e consultoria. Depois da incubação, quando os empreendimentos eles se graduam no Gênesis, ou seja, eles são startups que já estão prontas para serem graduadas, elas podem vir a se tornar uma pós-incubada. E o que é isso? É quando a empresa ela já madura, na verdade, ela já é escalável, ela quer continuar tendo acesso à nossa rede, né? A gente vai explicar um pouquinho mais à frente o que a rede do Gênesis proporciona. E aí, muitos empreendedores, eles vinham até nós, inclusive, para falar isso. Poxa, a minha incubação acabou, mas eu não gostaria de sair do ecossistema. Eu gostaria de permanecer nesse ecossistema. Então, a gente, inclusive, criou a pós-incubação por um pedido de vocês, empreendedores, né? Para que vocês possam ser também impulsionados dentro do nosso ecossistema mesmo. Também o empreendedor, que ele é um pós-incubado, ele também tem acesso aos nossos eventos, aos nossos talks, né? As palestras, além do networking, das rodadas de negócios que acontecem. Olha, vocês podem me parar, tá? Qualquer dúvida, podem me parar. Como eu falei, a gente chegou no slide para falar das nossas modalidades. E quais seriam as modalidades? A nossa primeira modalidade é 100% virtual e ela acontece 100% à distância. Os nossos empreendedores, eles podem estar em qualquer lugar do mundo,
a gente consegue fazer o desenvolvimento do negócio dele. Por quê? Porque tanto a equipe do Gênesis quanto a equipe dos nossos consultores os atendem virtualmente. A gente também tem a modalidade de rede, que é o seguinte: quando o empreendedor ele precisa de uma estrutura física, mas na verdade ele ainda não precisa de um módulo individualizado. Então ele acaba tendo acesso a toda a estrutura da sede do Gênesis, né? Sala de reunião, auditório, copa, cozinha, varanda, tudo, só que ele faz a utilização do coworking para o seu trabalho, né? Ele instrumentaliza a startup dele dentro de um coworking e não dentro de um módulo individualizado. E o residente é quando ele tem um espaço físico individual. Os valores se diferem, vocês vão até ver mais na frente que eu vou falar. E, inclusive, para quem é de rede, e é aquele que é 100% virtual, caso ele esteja no Rio de Janeiro e ele precise utilizar a nossa estrutura física, ele pode pagar um ingresso de Day Pass, que é no valor de R$ 150, e ele tem acesso à nossa estrutura ao longo do dia. Aqui estão os valores da germinação e incubação. Após a incubação, eu acabei não colocando porque não é distrita a vocês, mas caso vocês tenham dúvidas, podem me perguntar que eu também falo. A germinação, ela começa com um valor do virtual de R$ 1.300, aí ela passa para a modalidade de rede, aquela com a utilização do coworking, para 1.600, e se você quiser um módulo individualizado, o primeiro valor do módulo, que é o nosso menor módulo, que é o de 9 metros quadrados, o valor dele, dessa germinação, é de R$ 1.840. Já na incubação, como a gente tem mais horas de consultoria, né, e o atendimento ele acaba sendo maior, o virtual começa a partir de 2.150, o de rede 2.450 e o residente 2.690, lembrando que esse também é um módulo de 9 metros quadrados. Ou seja, germinação 4 horas de consultoria, incubação 8 horas de consultoria. A gente dividiu dessa maneira e a gente entende que esse seja o correto, porque quando o empreendedor está tirando a ideia dele do papel, ele ainda precisa fazer muitos deveres de casa, né? E aí o que acontece? Ele vai para a consultoria, ele acaba absorvendo tudo que ele precisa e aí ele tem aquele pós, né? Tem aquele monte de dever de casa que ele precisa fazer. Então ele acaba que as horas de consultorias mensais, vocês podem pensar, poxa, mas eu vou ter 4 horas de consultorias mensais, é muita coisa, né? Porque as nossas consultorias, elas são muito frutíferas, né? E vocês precisam dar as devolutivas para os consultores e também para a equipe do Gênesis, que faz o acompanhamento estratégico. E essas horas, gente, se vocês, por exemplo, num mês eu precisei ultrapassar, eu vou precisar usar 8 horas no mês porque eu estou com um problema muito sério financeiro, eu preciso fazer toda uma estruturação, não tem problema. O Gênesis, ele é flexível, né? A nossa metodologia, ela permite essa flexibilidade para que a gente possa encaixar os horários de consultorias dentro do tempo que o empreendedor tem. Isso daí também não é um problema. Aqui eu trago para vocês o nosso mapa, o processo da nossa metodologia. A gente faz um diagnóstico, né? Sempre quando a startup ela entra no Gênesis, a gente faz um diagnóstico de quais seriam os gaps, né? Do que ela está precisando, do que ela pode evoluir, do que ela precisa de uma interlocução de qualidade. Porque a gente entende que o empreendedor ele vem aqui para o Gênesis muito para buscar isso, para buscar dentro de uma consultoria ou de uma mentoria ou uma interlocução de qualidade, tipo, eu entendo muito desse assunto e quero trocar com alguém que também entenda, ou então eu não entendo nada desse assunto e eu quero aprender. Né? Então, a gente sempre recebe a startup fazendo esse diagnóstico e dentro desse diagnóstico a gente monta um plano de desenvolvimento do empreendimento. E o que acontece? Dentro desse plano, a gente elenca quais são os indicadores que a gente quer alcançar, a gente coloca lista quais são as metas para os próximos meses que a empresa ela vai ter que cumprir. Ele acontece de 3 em 3 meses, ele é trimestral, mas nada disso impede que o empreendedor ele tenha acesso à equipe do Gênesis e também aos consultores sempre, né? Porque de 3 em 3 meses, um mês sim, 2 meses não, um mês sim, 2 meses não, oficialmente ele senta conosco, mas ele pode ter acesso a gente no momento que ele precisar. E aí, dentro desse PDE, que a gente chama Plano de Desenvolvimento do Empreendimento, a gente acaba definindo quais são as consultorias
trimestre, a gente acaba decidindo quais são os cursos e palestras que eles vão ter acesso. Na verdade, todo mundo tem acesso, mas a gente acaba indicando, né, de maneira mais personalizada. A gente acaba mostrando se tem algum edital aberto dentro do PDE, que a gente acaba dando maior ênfase isso para o empreendedor. Dentro desse macro processo, é bom vocês saberem que a gente também faz uma monitoria mensal dos indicadores de vocês. Então, existem algumas entregas que vocês precisam fazer para a incubadora, para a gente avaliar, para saber qual está sendo o grau, né, de maturidade desse empreendimento dentro da incubadora. A gente também tem bancas de revisão estratégica. O que seriam isso? São bancas que são formadas pela equipe do Gênesis, formada pelos nossos consultores, né, que os nossos consultores são consultores de mercado. A gente tem professor PUC? Temos. Mas a maioria dos nossos consultores são pessoas de mercado, pessoas de ênfase, né, que têm ênfase naquele assunto no mercado, e eles também são consultores de vocês, até para dar a visão mesmo do que está acontecendo. E dentro dessa banca de revisão, que ela acontece 2 vezes ao ano, né, entremeada com o PDE, a gente acaba recebendo o empreendedor ou o coletivo, né, de empreendedores, a empresa, e aí a gente faz essa banca. Quando vocês apresentam um pitch de vocês para a equipe Gênesis e também para os nossos consultores, e a gente dá inputs. E dentro dessa banca, a gente já sai com um PDE, um plano também para os próximos 3 meses. Esses serviços básicos são os serviços de infraestrutura do prédio, que vocês também têm acesso, caso tenha alguma dúvida, o nosso manual também, né, do incubado e do germinado, que vocês vão ter acesso caso entre no Gênesis, também tem todas as explicações. Como eu falei, dentro do PDE, a gente acaba dando enfoque para os nossos 5 eixos, e os eixos empreendedor, tecnologia, financeiro, mercado e gestão é onde a gente dá a maior ênfase. Mas vocês podem me perguntar, Luciana, eu tenho dúvida, sim, em todos esses eixos, mas eu também tenho uma dúvida que eu gostaria de conversar com algum professor PUC para entender algum tipo de especificidade do meu produto. Esse tipo de interlocução também pode vir a acontecer no Gênesis, né? A gente tem eixos que são os norteadores da nossa metodologia, mas caso o empreendimento ele precise de algo que seja específico, a gente corre atrás para que vocês não percam essa interlocução. Por isso que eu costumo dizer que o nosso atendimento ele é muito personalizado, né? Ele realmente, a gente atua no desenvolvimento de negócios de maneira muito específica para o empreendedor. Então, é isso, ele vai ser abarcado dentro de todas essas consultorias e mentorias, dentro de todos esses eixos, mas caso ele precise, a gente tem uma troca e a gente tenta conversar, a gente tenta achar um parceiro também no mercado para isso. Eu falei da banca de revisão, é justamente isso, quando a gente tem esse olhar amplo com os nossos consultores e a equipe Gênesis, e a gente sempre sai com um PDE dessa banca de revisão. Dentro do nosso programa também, gente, a gente tem o Trilhas Empreendedoras. O que é? O Trilhas é o nosso programa de capacitação 100% online. Ele tem realmente o objetivo de compartilhar o conhecimento para o empreendedor e ele visa dar um pouquinho de robustez em certos assuntos que o empreendedor ainda está muito cru, para que ele possa entrar na consultoria e, ao invés dele receber uma aula do consultor, ele já saiba, ele já entenda aquele assunto e ele possa aprofundar no que ele precisa para a startup deles. Inclusive, essa necessidade do Trilhas também, ela veio muito de uma ideia nossa. Eu sou advogada, como eu falei, eu percebia muito isso quando eu ia fazer uma consultoria com o empreendedor, porque antes de eu explicar o problema dele, eu tinha que ensinar o direito para ele, né? Então, a gente conseguiu perceber que os nossos empreendedores, é óbvio, tem uns que eles já vêm muito mais montados, né? Mais formados, mas a gente está aqui para receber qualquer tipo de empreendedor que precise de capacitação, precise de desenvolvimento de negócios. Então, o Trilhas Empreendedoras, ele não é obrigatório, mas caso o empreendedor queira, ele tem acesso a uma trilha de conhecimento para que ele possa dar robustez, possa ter robustez, né, de conhecimento para ele entrar numa consultoria sabendo um pouco mais. A gente também aqui tem uma série de parcerias no Gênesis. Eu trago aqui a nossa parceria tecnológica com a Alice. A Alice, ela é uma empresa de TI que ela se propõe a ser ou um CTO para a nossa startup, caso ela precise, que é o caso da aceleração tecnológica,
ou ser um consultor estratégico em tecnologia, no qual a empresa ela precisa de alguém para dar toda uma estruturação para ela, né? Planejar tecnologicamente a startup dela, entender quais são as demandas, quais são os sprints, né? Quais são os momentos que eu preciso dar saltos tecnológicos. Ela está aqui para isso, então, caso vocês precisem, a gente pode acionar esse nosso parceiro. A gente também tem na nossa gama de parceiros, eu coloquei aqui a listagem, vocês vão receber essa apresentação, então eu coloquei aqui a listagem dos nossos parceiros. A gente também tem outro cardápio de parceiros, aqui estão elencados alguns, e também eu trago para vocês o pacote Gênesis. O que que é isso? É quando a startup ela precisa fazer uma criação, identidade visual, marca, logo, e aí você não acha no mercado alguém, a gente tem uma designer, que é a nossa parceira, Raquel Capeleto, e ela cobra um pacote fechado para criação de identidade visual, marca e logo no valor de R$ 700. Além disso, a gente também dá um acesso facilitado aos serviços contábeis. Por quê? Porque o Gênesis ele acaba subsidiando para as empresas que estão no Gênesis uma parte desse serviço. Então, parte vocês pagam, que é o valor para serviço contábil, quem entende minimamente é irrisório, de R$ 311,05, e o Gênesis paga outra parte. Por quê? O fato de vocês estarem dentro do nosso ecossistema dá para vocês essa oportunidade, esse benefício de receberem serviços contábeis de maneira tão diferenciada em valor, né? A gente tem todas essas iniciativas aqui, se vocês também tiverem dúvida, a gente pode aprofundar. E por que a gente costuma dizer, sempre colocar aqui um espaço falando sobre a rede Gênesis? Porque a gente entende como Gênesis que ninguém faz nada sozinho. E os nossos serviços eles estão aqui justamente para potencializar tudo que vocês têm de melhor para colocar no mercado no âmbito do desenvolvimento de negócios, né? Então, aqui dentro do Gênesis, a gente é muito plural quando a gente fala em networking, quando a gente fala em reforço da marca, né? Nas rodadas de negócios, na comunidade PUC como um todo e também nas nossas parcerias. O que seriam essas rodadas de negócios? São os acessos exclusivos que a gente dá para os nossos empreendedores frente a algum prestador ou um grande prestador de serviço do mercado, né? Alguém que precise de alguma solução advinda de startup. A gente coloca dentro de um mesmo espaço pessoas que estejam buscando soluções para os seus negócios e a gente coloca as startups como as startups que podem vir a solucionar esses problemas. E isso tudo acontece dentro de uma rodada de negócios. Os nossos empreendedores têm acesso exclusivos a essas rodadas de negócios, têm acesso a vários eventos, né, também de networking. A gente tem agora, vai até acontecer agora em dezembro, o Sunset, que é um evento interno, no qual a gente potencializa essa conversa, né, entre os nossos empreendedores, para que um empreendedor que tem uma dor possa, talvez, conversar com outro empreendedor que já solucionou essa dor no semestre passado e possa haver essa troca. A gente também tem um Summit, que é um outro evento, que é um evento que é maior, que a gente se propõe, né, a juntar vários atores do ecossistema de inovação, para que a gente possa, dentro desses grandes summits Gávea, a gente possa realmente fazer vários encontros para vocês. Isso tudo está dentro, inclusive, de um programa nosso que se chama Conecta Gênesis. A gente visa cada vez mais conectar esses atores do ecossistema. A gente entende que também quem está dentro de uma incubadora, além do desenvolvimento de negócio, também procura rede, e a gente procura, inclusive, né, fomentar essa rede. Essa daqui é a nossa infraestrutura. Vocês podem ver, a gente tem o cowork, tem as salas de reunião, tem a nossa varanda, onde os empreendedores também podem comer. Essa aqui é parte da nossa infraestrutura, mas também estejam abertos e convidados para virem à sede do Gênesis, para conhecer pessoalmente. Eu trago aqui essa informação para todas as empresas, né, que têm base tecnológica e que estejam instaladas de maneira residente no Gênesis. Elas têm a redução da alíquota do ISS. A alíquota do ISS no Rio de Janeiro é de 5%, ela tem essa alíquota diminuída para 2,6%. Existe uma lei que confere a todas as incubadoras do município do Rio de Janeiro que possuem em sua base empresas de base tecnológica, que essas incubadoras e essas empresas que estão aqui, elas façam e tenham acesso a essa alíquota diferenciada do ISS.
Aqui eu trago para vocês a nossa jornada. E o que que significa isso? Qual é o caminho, né, que o empreendedor segue dentro dessa jornada Gênesis? Ele entra na incubadora, ele passa por esse processo, né, por esse programa de germinação, que é a nossa pré-incubação. A partir daqui, nesse ponto cinza que eu trago aqui, é quando a gente tem a nossa banca interna, e aí dentro dessa banca interna, se o projeto ele estiver apto e pronto para passar para incubação, ele vai para incubação e aí ele ganha o seu momento de escala, né? A gente acaba acompanhando a startup para ganhar esse momento aí de escala no mercado. Logo depois da incubação, ela se gradua, né? E ela pode também vir a se tornar uma pós-incubada, como eu já até tinha dito anteriormente. Essa é a nossa jornada, a gente costuma sempre trazer essa explicação, porque muitas pessoas têm dúvidas em saber, Luciana, eu vou entrar em qual modalidade, né? Qual programa eu vou entrar? Isso tudo é analisado por nós, pela equipe do Gênesis, na hora que a gente está fazendo todo o processo de seleção e avaliação dos empreendimentos. Mas eu costumo dizer que os doutores empreendedores que acabam entrando no Gênesis, eles acabam entrando normalmente numa fase de germinação, né? Ainda que eles já estejam maduros para serem incubados, a gente dá alguns mesezinhos de organização das ideias e aí a gente passa isso aí para incubação. Aqui, tá vendo? É a nossa banca independente de avaliação, a gente sempre coloca esse marco para demonstrar que a passagem de germinação para incubação não é automática, né? Esse daqui, né, é o slide que a gente traz da experiência Gênesis, de tudo que está na nossa rede, tudo que é frutífero para vocês, então o desconto do ISS, acesso às consultorias e mentorias, a divulgação das startups de vocês em nossos canais, nos canais da PUC Rio, inclusive, acesso a todos os nossos parceiros, as oportunidades de mercado, acesso facilitado aos laboratórios da PUC. Pode ser, gente, que vocês realmente precisem utilizar algum laboratório. O nosso slide, quando a gente fala do contrato puro e simples, a gente fala sobre, né, acesso ao laboratório PUC Rio, acesso também às salas de reunião, auditório, desconto no bandejão, aos nossos eventos, networking, infraestrutura, ao programa de capacitação, que é o nosso Trilhas, acesso também ao nosso portfólio, né, do Gênesis, porque vocês acabam realmente fazendo networking quando estão, né, ligados em rede. Essas daqui são algumas das nossas empresas graduadas. Não, esse aqui não é a sua totalidade, mas a gente sempre traz um slide para mostrar para vocês que é possível, é bacana fazer parte da rede Gênesis, né? As empresas elas se graduam e continuam vivas aí no mercado. E aí agora eu começo. Na verdade, eu nem vou me estender muito, porque se vocês tiverem dúvidas, eu posso verticalizar esse assunto, né? Eu trago aqui dúvidas sobre o nosso contrato de desenvolvimento de negócios. No primeiro momento, eu falo o seguinte: o doutor empreendedor, ele acaba acontecendo de uma maneira um pouquinho diferenciada em relação a prazo, porque o prazo do doutor empreendedor, para nós, ele precisa ser de no mínimo 2 anos, então vocês acabam se vinculando ao Gênesis, né? No mínimo 2 anos, então aqueles prazos que eu dei lá atrás, eles são verdadeiros, mas o doutor empreendedor, ele tem essa especificidade. E eu sempre trago aqui para vocês, pessoal, a cláusula de direito de propriedade intelectual. Por que que eu trago ela? Principalmente pelo fato de vocês terem, obviamente, né, a tese de doutorado de vocês, talvez vocês precisem de alguma interlocução acadêmica, né? Porque aqui no Gênesis a gente dá uma interlocução de negócios, mas pode ser que vocês precisem de uma interlocução acadêmica. Então, eu sempre trago essa cláusula para mostrar para vocês o seguinte: os doutores empreendedores, eles não se vinculam à universidade como um todo para além do estabelecido no contrato de desenvolvimento de negócios. Então, o fato de vocês assinarem um contrato de desenvolvimento de negócios conosco não significa que a PUC já é titular do negócio de vocês. Não existe essa possibilidade. A PUC ela não tem nenhum tipo de ingerência em relação ao produto que vocês estão criando, a metodologia ou o serviço que vocês estão criando, né? Por isso que eu costumo dizer, a gente não tem vínculo de joint venture, nenhum vínculo societário com os negócios de vocês. Vocês estão aqui pagando o Gênesis, né?
vocês pagam Gênesis, né? Para serem desenvolvidos nos negócios de vocês. Caso vocês venham a precisar de uma interlocução acadêmica, aí sim, é o caso de vocês sentarem com a PUC-Rio e entenderem. PUC-Rio, eu vou precisar ter acesso ao laboratório de vocês, porque eu preciso fazer um teste no meu produto, que é uma cola específica de uma árvore da Amazônia, né? E a PUC tem um laboratório que faz esse tipo de testagem. Então, caso a startup de vocês precise vir utilizar algum recurso institucional da PUC-Rio, a gente vai lá. A gente, juntamente com o Startup Gênesis, juntamente com o Startup, mais o laboratório, juntamente com a agência de inovação da PUC-Rio, a gente senta em conjunto e entende. Tá bom, startup, qual é o tipo de vinculação, né? Qual é o tipo de ajuda e de parceria que você precisa de um laboratório nosso? E aí, a gente pode criar um instrumento próprio dizendo, a startup X vai precisar utilizar 2 horas de laboratório ao longo de X meses, e aí a gente especifica isso, e dentro desse instrumento, a gente pode vir a decidir uma cotitularidade do direito de propriedade intelectual. Porque a PUC-Rio, se ela cedeu para vocês algumas horas do laboratório dela, ela pode vir a querer também algum tipo de cotitularidade do direito, né, dessa criação que vocês vão ter. Só que isso só vai acontecer se a startup precisar dessa interlocução, né, acadêmica. E o que seria esse recurso institucional? Seria a utilização do laboratório, seria a utilização de algum recurso humano, ou seja, uma orientação prolongada de algum professor da universidade. Eu não estou falando uma dúvida pontual. Eu tô com uma dúvida em relação à metodologia, a uma metodologia que eu estou criando dentro da minha startup. E aí a gente faz um encontro, né? Um meet ali de um professor da universidade, mais a nossa startup, para bater um papo, isso daí não é a utilização de um recurso institucional. Aqui, quando a gente fala em recurso institucional, é uma orientação prolongada desse professor, né? Ele dedica horas, né, para o desenvolvimento do seu produto, da sua metodologia, do seu serviço. Isso sim é um recurso institucional. E quando isso acontece, a gente precisa sentar junto com a agência de inovação da PUC-Rio para decidir. E aí, quando essa criação vier, né? Vocês vão ter que mencionar a PUC-Rio, dizendo que a PUC-Rio foi parceira nessa criação, ou então vocês vão ter que pagar royalties para a universidade, caso, né, a utilização do recurso institucional seja muito virtuosa. E aí o que acontece? Eu trago sempre essa informação porque é uma informação que ela não é para assustar. Ou seja, o fato do empreendedor estar no Gênesis não significa que a PUC tem direito a nada, entendeu? Na verdade, caso o empreendedor, o sócio dessa startup, precise utilizar algum recurso institucional da universidade, a gente senta junto com a agência de inovação da universidade para conseguir entender ali quais serão, né, as obrigações, os itens elencados nessa parceria. Então, esse daqui não é para assustar. Outro ponto que eu trago também do contrato de desenvolvimento de negócios dita em relação ao prazo, vocês ficam preocupados. Há quanto tempo a gente vai ficar? Como eu falei, são doutor e empreendedor, sempre 2 anos na incubadora. Tá bom? E aí, por último, eu trago a declaração de ingresso, que é a explicação em relação ao trâmite do doutor empreendedor. Vocês dão a entrada, né, na documentação de vocês. Eu já forneci para vocês aquela declaração de que a gente é um mecanismo elegível para receber a futura startup de vocês. E essa declaração de ingresso é a segunda etapa de declarações que a incubadora precisa fornecer para o doutor empreendedor. Essa declaração é o seguinte: eu demonstro para a FAPERJ que essa startup, né, que esse doutor, né, essa futura startup, que esse doutor ele já está apto para entrar no Gênesis. Estando no Gênesis, ele vai ter acesso a tudo isso que está elencado nessa declaração. E essa declaração, gente, ela precisa ser assinada concomitantemente com o nosso contrato de desenvolvimento de negócios. Assim que a gente assina o contrato, a gente precisa assinar a declaração de ingresso, mostrando para a FAPERJ que vocês são doutores que já estão aptos a participar e já foram aprovados dentro do nosso programa.
Essa declaração também, ela salienta que toda negociação relativa aos custos necessários para a participação no processo seletivo aqui da incubadora, né, e ao longo desses 2 anos, não sofre qualquer tipo de interferência da FAPERJ. Ou seja, essa também é uma grande dúvida dos doutores. O fato de vocês serem elegíveis, terem seus projetos aprovados pela FAPERJ, não significa que o desenvolvimento do seu negócio vai ser gratuito, né? O doutor e empreendedor, ele paga para a universidade, ele paga para o Gênesis para ele ser desenvolvido. E essa declaração de ingresso é justamente isso. A gente também salienta que essa negociação é uma negociação interna, ou seja, são 2 instrumentos. Vocês fazem as assinaturas do termo de outorga junto à FAPERJ e vocês também fazem realizam, né, uma assinatura de um contrato mesmo de desenvolvimento de negócios de prestação de serviços juntamente com a universidade. Então, a depender da modalidade que vocês escolham para estar aqui no Gênesis, vocês também vão ter que fazer esse ressarcimento para o Gênesis desse desenvolvimento de negócios. A dúvida que vocês tiverem em relação a isso, eu também estou aqui super à disposição para falar, mas essa é uma dúvida muito grande dos doutores empreendedores. Eles acabam acreditando que o fato da gente ter dado uma declaração prévia dizendo que a gente pode ser o possível mecanismo de desenvolvimento do negócio dele, não significa que eles já estão aptos a estarem dentro do nosso desenvolvimento de negócios sem pagamento. E, na verdade, não. Na verdade, a gente se coloca como um mecanismo elegível para vocês, depois a gente declara o ingresso de vocês, caso vocês queiram assinar o nosso contrato, e o nosso contrato tem todas as obrigações que vocês vão ter que cumprir como qualquer outro empreendedor, e além disso, fazer o pagamento mensal. Tá certo, gente? Essa foi a minha imersão. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu me coloco à disposição. Eu tentei não me alongar muito, né, em relação a todas as questões, justamente porque eu achei que fossem ter muitas dúvidas, né, até ao longo da apresentação, mas como a gente não teve, eu já me coloco à disposição aí. Eu não consegui ver o chat, mas a Anaele acho que conseguiu ver. Ah, tá. Qualquer dúvida, o Gênesis tem direito de propriedade. Liliane, eu acho que você conseguiu entender que não, né? O Gênesis não tem nenhum direito de propriedade, de cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual. Não, não temos. Caso a sua startup precise de uma interlocução acadêmica, aí a gente senta junto com a agência de inovação e entende como que essa parceria vai se dar. Tá certo? Tem mais algum recado que Paula ou Nayeli queiram dar? Nayeli, seu som não está saindo. Está escrevendo no chat? Tá. Oi, bom dia. Jamile. Bom dia, Jamile. Eu estava aguardando, eu ver se alguém mais ia, né, fazer Perguntar. algum complemento. A minha dúvida, Luciana, com Sim. relação à estrutura. Por exemplo, o meu projeto é o desenvolvimento de um produto. E o meu objetivo é, até os 24 meses, já o produto já estar desenvolvido para até implementado, se um dia chegar no mercado. E a Sim. minha questão é com relação à estrutura. Se, por exemplo, com o valor que a gente até vai receber né, de auxílio para a implementação do projeto, a aquisição seria aquisição de equipamentos, não muitos, né, porque, né, o valor não é tão alto, mas, por exemplo, uma estrutura para a montagem de uma cozinha, para uma escala piloto, né, para desenvolvimento de um produto piloto para ser lançado inicialmente no mercado. Eu queria saber se vocês teriam essa estrutura para fornecer ou como é que a gente poderia fazer. Estrutura física. Isso, estrutura física. Então, os nossos empreendedores, eles podem vir a ter um módulo individualizado aqui na incubadora de empresas. O que ocorre, Jamile, que no seu exemplo, no exemplo que você deu, que é de uma cozinha, eu não sei se o seu produto é esse, mas no seu exemplo de cozinha, vai ser muito difícil você conseguir o alvará de funcionamento na estrutura do Gênesis para montar uma cozinha. Por quê? Porque a gente não tem alvará que permite montar uma cozinha, por exemplo, profissional, industrial, no nosso campus. Então, isso acontece.
A gente pode vir assim a fornecer uma estrutura física, mas a depender do tipo de produto que você esteja desenvolvendo, a gente não consegue de maneira prática, justamente porque o seu CNPJ ele não vai conseguir ser formado com a autorização desse alvará. Entendeu? Então, isso acontece também, por exemplo, com startups que precisam de laboratórios químicos. Algumas startups que precisam de laboratórios muito específicos, a gente cede um módulo individualizado, né? A gente cede uma sala na sede do Gênesis para o empreendedor. Só que essa sala nem sempre tem a estrutura ideal para a montagem de um laboratório químico. Então, quando você vai fazer a formalização da sua empresa, que você vai fazer o seu contrato social, você vai dar entrada na Juscerja, e aí eles vão fazer a fiscalização para saber se você vai ter alvará de funcionamento, muitas vezes não vai funcionar. Vocês terem uma sala aqui no Gênesis, justamente porque dentro do campus não é permitido ter uma cozinha profissional, por exemplo, ainda só aquela que seja dedicada talvez ao bandejão, entendeu? E não a uma startup. Consegui me fazer entender, Jamília? Foi, consegui, entendi Que sim. bom, que bom. E talvez, por exemplo, alguma sala para. Assim, é porque não é também produto para alimentação humana. Para Tá. alimentação animal seria algo bem simples inicialmente, até pelo desenvolvimento desses 24 meses, né? Eu faria algumas Sim. análises. Eu sou da Rural, do Rio, Ah, que tenho ótimo. disponibilidade também de acesso ao laboratório lá, a utilização Laboratório. da estrutura de boa parte lá. E aí, Uhum. né, ficaria na. A minha ideia também seria na Gênesis, porque é um pouquinho também mais próximo. Mais Para mim, com próximo relação ao acesso, que a gente tem que ver toda essa questão também de logística e de deslocamento, né? de E deslocamento, aí eu tinha sim. pensado mais com relação a isso, independente, mesmo que não seja uma Sim. cozinha. Assim, a Qualquer gente tem tipo de acesso a acesso, alguma sala, sim. algum. Então, você vai escolher a modalidade. Você pode escolher a modalidade virtual, modalidade de rede ou a residente. Em sendo a residente, você tem acesso a um módulo na sede do Gênesis, sim. Ah, entendi. Entendeu? Certo. Dentro do programa existem três modalidades. E aí existe tanto a virtual, quanto a de rede ou a residente. E sim, você tem acesso a um módulo, sim. Ah, então tá ok. Tá bom? Tá ok, obrigada. Nada, Jamile. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Acho que podemos encerrar então, né? Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Essa, essa imersão vai ficar gravada. Quem tiver algum tipo de dúvida, depois pode tirar dentro dos nossos canais. Eu vou passar a apresentação para a Nayeli e aí ela passa para vocês também, tá bom? Tá certo, Obrigada, gente. Lu. Nada, bom dia. Tchau, tchau.